aqui, ó. Nazaré está por aqui, ó. Aqui é Galiléia, Cafarnaum, Betsaida, tal. Galiléia. Nazaré está perto aqui, e aqui você tem o Monte Tabor, o Monte das Bem-aventuranças. O ministério de Cristo, né, que inicia por aqui, depois que ele vai descer para Jerusalém, né? Pode falar. Não, que ele tinha matado todos os soldados normais, né? É, exatamente. Que seu som de Deus faz descer fogo do céu, até que um ficou esperto e resolveu falar direito com Elias, né? Esse aí é ousado, né? Toma cuidado com ele, que esse aí não... Isso aí não é brincadeira não, já foram 100. Monte Tabor, ou seja, o Tabor é um monte solitário, situado na Galiléia, na viçosa região do nordeste da planície. Eu acho que eu tenho uma foto do Tabor. Eu tinha tempo. Ah, aqui ó, o Monte Tabor. Olha que região bonita, né? Pensar que em volta disso aí há desertos, né? É uma região muito linda, maravilhosa mesmo. Muito verde, muita plantação. Inclusive os judeus, eles colocam kibbutz em regiões desérticas e através de um trabalho na terra conseguem plantar até flores. O que é kibbutz? Desculpa, amigo. É uma, vamos dizer assim, é um condomínio. O kibbutz é uma habitação fechada, né, protegida, num determinado lugar difícil. Então eles colocam naquela aldeia, só que é uma aldeia fechada. Então tem muita proteção, muita segurança militar e tem um projeto a desenvolver. Então eles estão plantando, né? Estão trabalhando naquela terra, fazendo fertilização e plantio naquela região. Então eles estão ali quase como uma missão mesmo do Estado, né? Então vai aquelas famílias que assumem aquela missão, vão morar naquele lugar, um lugar difícil, mas o Estado dá toda a assistência. Inclusive em Israel, todos são militarizados. Não existe essa questão contingente militar e civil. Não, lá todo mundo é militarizado, homens e mulheres. Todos participam dessa importância militar, porque todos têm que se defender. Né? Exatamente. Israel é um país extremamente atacado, né? Exatamente. Pequeno e extremamente atacado. Então, ao Tabor, ele faz essa referência aqui, como o Monte das Bênçãos. O Tabor é um monte solitário, situado na Galiléia, na viçosa região nordeste da planície de Esdraelon, entre a tribo de Issacar e a tribo de Zebulon. Ele fica numa distância de 10 quilômetros da cidade de Nazaré, pertinho, 16 do Mar da Galiléia. O seu nome em hebraico é Tabor, que significa pedreira, ou montanha. É óbvio, né? Montanha chamada montanha. Ele está numa região a 615 metros acima do nível do mar Mediterrâneo, e mede 320 metros de altura. Embora esse monte não seja mencionado no Novo Testamento, ele se tornou célebre por acreditar que tenha sido nele o lugar onde o Senhor se transfigurou. Ah, sim, aquela primeira tese, né, de que ele tenha se transfigurado aí, no Monte Tabor, porque ele está numa região muito próxima de onde ele exerceu o ministério. Cadê? Ele está numa região muito próxima de onde ele exerceu o seu ministério. Então, pensaram aí, logicamente, que esse monte fosse o Monte da Transfiguração. Mas aí, o Ernesto Sognini, ele defende a tese de que é o Monte Hermon, de que, de fato, Cristo e aqueles discípulos empreenderam uma viagem para lá, se distanciaram dos outros, ficaram numa região isolada e depois que eles voltaram para a região da Galiléia. O Gilboa, segundo alguns exegetas, a palavra Gilboa significa fonte borbulhante. Ao que parece, esse monte deve ter surgido devido a uma fonte localizada a cerca de 800 metros a leste da cidade de Jezreel, no extremo ocidente deste monte. Embora ele seja classificado como monte, parece mais uma pequena cordilheira, pois tem 13 quilômetros de comprimento e uma largura que varia entre 5 e 8 quilômetros, de cerca de 543 metros de altura. Nele se cultiva oliveiras, figueiras e alguns cereais. Aqui nós temos aí um evento, relativamente alto, foi em alguma região desse monte em que Saul se suicidou. Isso, né? A associação do Gilboa é associada à morte de Saul, tá? Aqui, a lógica é essa: os filisteus sempre invadiam, né, a região de Israel por aqui, e Saul tentando fazer essa defesa, onde ele se vê prestes a ser morto pelos filisteus. Ele não querendo permitir a situação, ele vai e se mata. Primeiro pede opagem de arma Filmate, né, e o rapaz muito esperto não queria se meter nisso, e ele vai lá e faz. Este monte está localizado na região nordeste do Mar da Galiléia. Sua parte mais alta tem no máximo
180 metros de altura. Trata-se de uma região de terras férteis e produtivas. Seus dois picos principais, quando vistos de longe, têm a aparência de 2 chifres. Possui uma vista linda para a planície de Genevaré e o Mar da Galileia. Sua forma côncava faz que a voz seja amplificada. Portanto, serve como uma espécie de anfiteatro natural. Encantado com a beleza da região, Flávio José, historiador judeu, denominou de coroamento da natureza. Maravilha, então fala do Monte das Bem-aventuranças. O Carmelo, a exemplo do Monte Gilboa, o Monte Carmelo também é considerado como uma pequena cordilheira. Está situado na parte nordeste do Planalto Central. Ao norte, ele se limita com a cidade costeira de Haifa. Haifa da atualidade, tá? Então, o Carmelo aqui, ó, na atualidade você tem Haifa, tem Tel Aviv, mas hoje, antigamente não tinha nada disso aqui não. Tem algumas cidades aí, mas com outros nomes. Haifa da atualidade. Ao sul, com as cercanias de Cesareia, ao leste com a planície de Esdraelon e ao oeste com o mar Mediterrâneo. Seu comprimento mede de 30 km, a sua largura 5 a 13 km. Seu pico mais alto se eleva a 545, o que é acima do mar. De acordo com a tradição, a palavra Carmelo significa jardim, ou terra fértil. Esse significado talvez tenha sido extraído da densa fertilidade existente em seu solo. Nele há várias cavernas com vestígios de antigos habitantes. Uma delas, onde hoje reside um santuário muçulmano, é chamada de Gruta de Elias. Então aqui não tem muita comprovação, tá? Então eles colocam essas denominações aqui, mas não dá para ter certeza não. O Monte Carmelo é mencionado 21 vezes no Antigo Testamento e nenhuma vez no Novo. O relato bíblico que mais se destaca na história desse monte é o capítulo 18, no primeiro livro dos Reis, onde lemos o episódio que envolveu o profeta Elias e os profetas de Baal. O encontro do profeta Elias com a sunamita e o de Davi com Abigail, mulher de Nabal, também acontece no Monte Carmelo. Agora, só uma coisa. Quem? O Nabal, que teve um ataque quando ficou sabendo quem era Davi, os homens de Davi, né? Que Davi havia protegido eles. Exatamente. Aí morreu, né? Teve um ataque lá e morreu engasgado. Agora, veja só uma coisa. Que quando eu dei essa aula na EBD, falando sobre essa questão de Davi, né, e de Nabal, você vê que Davi estava habitando nas cidades filisteias aqui mais ao sul, tá? Davi ele estava muito ligado à tribo de Judá e à cidade de Hebrom, que inclusive é onde ele será consagrado rei, né, onde ele será colocado como rei de fato. Consagrado ele já tinha sido, né? Mas ele assumirá de fato a realeza sobre Judá. Então Davi estava ligado ao contexto sul aqui, tá? Jerusalém, Hebrom, e no meio dessas cidades há uma pequena cidade chamada Carmelo. Então a gente acredita que o Carmelo que se refere ali não é o Monte Carmelo, e tem a cidade Carmelo, tá? Onde Nabal podia ter aí as suas ovelhas, né? Suas criações de animais, e Davi tenha protegido. Agora é possível também, nisso devido às secas, né? É uma região difícil aqui, que é uma região alta, tranquilo. E as secas, o que os pastores têm que fazer? Eles têm que pegar seus rebanhos e fazer uma verdadeira peregrinação pela terra, buscando regiões férteis. Então é possível que Nabal tenha expedido seus homens ao Monte Carmelo. Veja só a distância, é muito longe. Então o cara está habitando ao sul aqui, aí manda seus homens para cá. Agora, a gente tem exemplos bíblicos, antes disso aí, desse tipo de prática. Por exemplo, quando José vai atrás de seus irmãos, né? Jacó estava morando também mais ao sul, e manda José ver o que seus irmãos estavam fazendo, né? Como é que eles estavam. E ele de fato vai também para uma região norte, ele vai para Nob e depois vai mais ao norte, onde ele é capturado e é vendido, né? Para os ismaelitas. Então você tem essa situação na qual a pessoa está morando ao sul e os eventos que ocorreram estão muito ao norte do Monte Carmelo. A gente acredita que pode ser, de fato, que tenha acontecido lá, devido às peregrinações que os pastores faziam com os rebanhos, ou, na verdade, ele tenha acontecido na cidade Carmelo, que fica ao sul, nessa região de Judá. Tá? Então havia uma cidade chamada Carmelo ao sul. Tá? Monte Efraim trata-se de uma região localizada no Planalto Central, onde a tribo de Efraim e a meia tribo de Manassés e uma porção da tribo de Benjamim receberam seu quinhão. Embora haja outros montes nessa região, o Ebal
e o Gerizim são os que se destacam. Eles ficaram marcados na história bíblica como o Monte da Maldição, Ebal, e o Monte da Bênção, Gerizim. Entre esses dois há um vale estreito chamado Noblos, Siquém, que é muito importante para o contexto do Antigo Testamento, onde na saída dele está situada a cidade de Secar. E aí temos o Ebal e o Gerizim, né? Eu acho interessante, mas eu acho uma estratégia muito boa, de Moisés, por exemplo, que não faz isso, fazer essa teatralização. Eu acho muito legal que Moisés pega algumas pessoas, coloca no Ebal, pega outros, coloca no Gerizim. Essas pronunciam as maldições, essas pronunciam as bênçãos. Eu acho que isso marca, sabe, aqueles ensinamentos poderiam ser monótonos, né, cansativos, enfadonhos. Ele faz uma situação dessa, ele marca as pessoas. Acho que é mais fácil chamar atenção. Chamar atenção. Você quer ver outra né? coisa? Quando Josué atravessou o Rio Jordão com o povo, né, que os sacerdotes levavam arco, quando pisaram no Jordão, as águas foram detidas ao norte e se secaram, né, ao sul. Então a corrente foi detida ao norte. Eles passaram. Enquanto eles passavam, Josué ordenou que cada líder de tribo pegasse uma pedra, tá? A pedra do leito do rio, e quando chegasse do outro lado, eles iam erigir uma estela, iriam erigir uma coluna, né? E aí erigiram aquela coluna, e aquela coluna foi um sinal de que o povo atravessou naquele lugar. Então, um referencial, um sinal, uma marca, né? Que eu acho interessante. Como de lembrar, talvez que você Como de lembrar. Como que aquilo ali chegou ali. Né? Como chegou ali, e é exatamente o que ele fala. Quando os vossos filhos perguntarem o que é isso aqui, vós direis que o Senhor fez o povo passar em terra seca. Não, hoje em dia já foi. Uma coisa que encontraram, que até o pastor Lício usou numa aula de introdução ao Antigo Testamento, encontraram umas colunas de marcação que Salomão fez na época do reino dele, nas margens do Mar Vermelho, para marcar o lugar onde o povo atravessou. Dizem que Salomão que mandou construir esse estela, né, esse monumento lá, e ficou enterrado, e os arqueólogos encontraram. E caminhando assim, adentrando ao leito do Mar Vermelho, acharam rodas de carroça lá embaixo. Pois é, extraordinário. Entre o Estreito de Suez, no Egito. Então tem aquele braço do Mar Vermelho, acharam as colunas, depois no leito acharam as rodas. Quanto tempo ainda? Ainda tem alguma coisa ali? Eu digo que enterrado, né? Com ouro também, né? Tinha ouro? Gerizim. Ao sul do Monte Ebal, o Gerizim se eleva a 881 metros, é um monte considerável, né? Acima do nível do mar. Está numa distância de 50 quilômetros do norte de Jerusalém. Até os meados de 1920, em nenhum dos dois montes, Ebal e Gerizim, havia qualquer tipo de árvore de médio e grande porte. Foi a partir dessa data que o governo britânico ordenou que as encostas do Gerizim fossem plantadas algumas árvores. Daí a razão de ele parecer ser mais fértil que o pedregoso Ebal. Enquanto o Monte Ebal é marcado como o Monte das Maldições, o Monte Gerizim é conhecido como Monte das Bênçãos, pois foi nele que foi pronunciado as bênçãos em caráter de juramento do povo que prometia ser fiel a Yahvé. Por volta do 5º século a.C., durante o governo persa, a fim de desbancar o templo de Jerusalém, os samaritanos construíram sobre o Monte Gerizim um templo rival, argumentando que esse seria substituto do templo destruído por Nabucodonosor. Foi para o Gerizim que a mulher samaritana apontou quando disse ao Senhor Jesus: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. E aquela questão, né, colocada pelos dois, e é interessante que Cristo, né, chama a mulher para outro nível, né, de relacionamento. Falou, né, nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas é em espírito e em verdade. Nenhum local, é uma condição, né? Nesse tempo só havia os escombros do antigo templo que foi destruído por João Hircano, em 129 a.C. João Hircano, um judeu. E aí tem a questão, a querela, né, dos judeus com os samaritanos. João Hircano estava resistindo já às investidas dos Seleucidas, e ele aproveita o ensejo e já trata de também dar logo uma lição nos samaritanos também. Aí já destrói lá o templo rival dos samaritanos. Mas mesmo assim os samaritanos iam ali adorar.
nos seus escombros. O monte Gerizim é para os samaritanos o que o monte Moriá é para os judeus. Toda a história da região desse povo está envolvida com este monte. Tem samaritano, não? Tem, ainda tem samaritanos. Sabe o que ainda tem também? Assírios. Já pensou? Ainda tem essa região norte do Iraque, é uma região assim, não vai reportagem, ninguém quer saber, ninguém quer ainda, agora o governo de Israel tolera-os, né? Não ataca, né? Protege os samaritanos, permite que eles vivam lá conforme as suas normas de vida. Agora eu gostaria assim, de ter algum material que me desse pelo menos um básico de como eles sobreviveram. Como é que eles foram passando ao longo da história, mas aí não é tão difícil entender porque são eremitas e os governos que empreendem alguma guerra na região, eles não vão dizimar todas as pessoas, não vão conseguir. Então as pessoas fogem, se escondem, depois voltam, então tem samaritanos ainda. Tem samaritanos ainda. E traz uma lista dos povos, né, e vai dando a história deles e pelo que orar por eles. E aí nessa aí que eu vendo o Iraque, mostrou a lista de povos que compõem o Iraque. Curdos, samaritanos, curdos, assírios e por aí vai. Aí vi lá um pouco, tem um contingente pequeno, mas tem ainda de assírios, pessoas que comprovam que tem origem naquele povo na atividade histórica. É interessante que isso ainda existe. Sobreviveu. Ó, o Monte das Oliveiras é aquele lá, ó. É que nem a gente chamar de Mar da Galileia, a gente chama só por educação. Porque isso aí não é um mar, é um lago. Né? O mar tem que ter saída para o oceano. Mas só para não ficar em bravo, a gente chama de mar. Né? Então, Mar da Galileia e Monte das Oliveiras também é outra coisa. É um elevado, um pequeno elevado, aí a galera chama de monte. Na fronteira ocidental do deserto da Judéia, a leste de Jerusalém, separada pelo Vale de Cedron, verifica-se uma pequena cordilheira com aproximadamente 3,5 km de norte a sul. Esta montanha tem 3 picos: Monte Escopo, situado na parte norte, de 820 metros de altura, Monte da Ruína ou da Destruição, situado ao sul da cordilheira, com 740, e o Monte das Oliveiras, que fica bem no meio dos dois, com 812. O solo do Monte das Oliveiras é de calcário branco e friável, um tipo de rocha que se desagrega facilmente. Embora este material seja fácil de ser escavado, por outro lado é impróprio para construção, não tem base, né? Daí a razão pela qual nunca ninguém construiu na cúpula do monte. O Monte das Oliveiras ganhou esse nome porque antigamente havia um grande bosque de oliveiras nas suas encostas. Além das oliveiras, havia também ali muitas figueiras, vinhedos e outras árvores frutíferas, ornamentais. Mas durante o cerco de Jerusalém em 70, na nossa era, ela foi completamente desmatada, para servir de acampamento para as legiões romanas. Então as árvores foram derrubadas para servir de cruz, para crucificar judeus que fugiam de Jerusalém. O Monte das Oliveiras é um mirante natural. Do seu pico, a visão panorâmica extraordinária. Pode-se ver a cidade antiga de Jerusalém em quase toda a sua extensão. O Monte Moriá, onde estava edificado o antigo templo, ocupado hoje pela Mesquita de Omar, tá? A Mesquita de Al-Aqsa, pode ser visto em toda a sua totalidade. Conta-se que foi acima do Monte das Oliveiras que os primeiros mapas da antiguidade são desenhados. Betânia, cidade de Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, ficava na encosta a leste do monte, onde o Senhor Jesus acostumava pernoitar. Nas encostas deste monte fica também a pequena Betfagé, cidade vizinha de Betânia. Além da destruição romana de 70, a Bíblia faz menção de 3 fatos pessimistas relacionados ao monte. A fuga de Davi durante a revolta de Absalão, os altares que Salomão edificou aos pagãos, os momentos de angústia de Nosso Senhor, mas, por outro lado, a Bíblia também relata 5 otimistas. O expurgo de Josias limpa, né, a região daqueles altares idólatras. A ascensão de Cristo, do Monte das Oliveiras, o ensino escatológico de Cristo, a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém, e a volta, quando em Zacarias, interessante que diz que ele vai descer, e o monte será dividido em 4, né? Será dividido primeiro em 2, depois as 2 partes se dividem também. E aí, como a gente viu em escatologia, é possível que o templo de Ezequiel, o profeta Ezequiel, que nunca foi construído, né, que a forma dele, se você comparar, a forma dele não é igual à forma do templo de Salomão, é outra forma,
O templo de Ezequiel é como se fosse só o Santo dos Santos, só que muito ampliado, muito ampliado. Aquele grandão que ele entra no rio. Isso, absurdamente ampliado. E aí, creio eu, né, conforme o que a gente tem estudado de escatologia, que ali será construído esse templo. Então haverá o templo de Ezequiel, que será o templo físico na terra, né? E haverá a Jerusalém celeste, que é a cidade quadrada, né, que a luz dela irradiará para todas as nações. Então a Jerusalém celeste é uma coisa. A ela terão acesso aqueles que estarão em corpos gloriosos. Cristo, aqueles que estão em corpos gloriosos. A Baçã, tá? A palavra Baçã aparece 53 vezes na Bíblia, mas a frase monte de Baçã só aparece 2 vezes, Salmo 68:15. E é até possível que nos picos existentes no planalto de Baçã houvesse um monte com esse nome. Mas o que tudo indica, a frase monte de Baçã, lida em Salmo 68:15, se trata da crista de montanhas situadas no planalto de Baçã, que se estende desde o Monte Hermon até cerca de 10 quilômetros além do rio Yarmuk. Esta área foi dada como herança à meia tribo de Manassés. O Monte Hermon aqui ao norte só segue uma crista. Aqui está até indicando, está até mostrando, ó, essa crista de montanhas aqui, ó, do Monte Hermon, e vai descendo aqui, ó, o Yarmuk, o rio que sai aqui, né, logo do início do Jordão, sai outro rio para cá que é o Yarmuk. E aí tem essa crista aqui, ó. Então ele fala, não dá para dizer qual delas ele pode chamar Baçã, porque na verdade é uma crista de montanhas que vai se elevando aqui, nessa região, tá? Muito relevante aqui para a meia tribo de Manassés. Ele fala aqui, ó, com base em Deuteronômio 32, 13 ao 14, podemos concluir que o carro-chefe da montanha de Baçã era a pecuária de bovinos e ovinos. Seu gado era cobiçado e admirado por todos, suas vacas eram robustas, sadias, gordas, leiteiras. Daí a razão de Amós comparar as vaidosas e luxuosas mulheres de Samaria com as vacas de Baçã, grandes, agressivos, fortes e musculosos. Os algozes que ferozmente atacavam ao Senhor Jesus são comparados com os touros ferozes. Então, exatamente, as vacas de Baçã. Parece que grande parte das costas de Baçã era grande. Parece que grande parte das coisas de Baçã era grande e robusta, começando pelo seu rei, o qual era tão alto que sua cama era de ferro e media 4 por 1,80. Deuteronômio. Desse rei, que era extremamente alto, a madeira de cedro daquela região também era de alta qualidade, pelo caule e altura e grossura. Então você tem a região do Líbano, e aqui embaixo, o pessoal prefere colocar símbolos maçônicos. Nossa bandeira e nosso hino é maçônico, tá? Foi inspirado pelo maçom, por isso tanto triângulo, por isso tanta forma. Aquilo ali é ideia maçônica de lá. Pois é. É à toa, né? Monte Gileade. Não é apenas um monte com só um pico, mas uma cadeia de montes contendo vários picos, com extensão de 90 quilômetros de comprimento por 30 de largura. Essa cadeia de montes começa no sul do rio Yarmuk e se estende paralelamente ao rio Jordão, sentido sul até o Mar Morto. Ele indica também, né? Aqui você vê, é uma confusão, né? Isso que ele fala, é uma cadeia de montes. O Yarmuk, aí o Mar Morto está aqui. Então, essa cadeia aqui, ó, de montanha, que é cortada, né, em alguns momentos por alguns rios, tá? Ela se estende aqui do norte e vai até o sul, né? Parte oeste do Jordão, ok? A palavra Gileade, né, foi aplicada pela primeira vez por Jacó, referindo-se a um montão de pedras levantado como testemunho do pacto que fez com os sogros de Labão. Nesse território ocorreram vários episódios de grande relevância nos relatos bíblicos. Ali houve encontro de Jacó com Labão, aí você vê a situação de Jacó. Das montanhas lá de Nas terra, montanhas, né? Exatamente. Ele está vindo da região que fica bem mais ao leste, né? Na região que é a Mesopotâmia. Aliás, está vindo da parte norte da Mesopotâmia. Isso, exatamente. Aí ele, inclusive Deus deu um sonho a Labão antes, né? Falando, cuidado, você vai falar com o meu servo Jacó, e aí ele já tira o pé, né? É isso aí. Exatamente. Aí Jacó depois também fica irado com ele, né? Fala que de fato trabalhou de graça, né? Havia trabalhado de graça. E tem a situação na qual, se ele tivesse encontrado os
os serafins. Aí o pau tinha quebrado, porque eram os deuses lares, né?